A Abra Frutas, CNA e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estão buscando recursos para investir no Programa Nacional de Controle das Moscas das Frutas, que foi lançado em 2015. Sobre este assunto, aqui no programa O Produtor Quer Saber, nós vamos conversar agora com o presidente da Abra Frutas, Luiz Roberto Barcelos, que também é presidente da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos telespectadores. Obrigado por dar mais esse espaço para a gente aqui, mais uma vez, explicar um pouco sobre o setor da fruticultura e essas nuances que a gente tem aí, brigado no dia a dia para continuar, para conseguir exportar cada vez mais e produzir cada vez mais, né? Esse programa foi lançado em setembro de 2015 e a grande preocupação que o setor da fruticultura tem são as moscas das frutas, né? Isso assim, só para dar uma comparação para que o telespectador possa ter uma ideia, é a mesma coisa da febre aftosa dentro do Brasil. Então, nós precisamos ter um controle em alguns lugares, nós temos que exterminar a existência de algumas moscas, em outros lugares nós temos que ter um controle dessas moscas para que a gente esteja habilitado e apto a fazer as exportações. Agora, como é que está estruturado esse programa? Como é que ele foi planejado para colocar dentro da realidade do Brasil? Esse programa envolve, na verdade, 4 moscas, que são as principais que nós temos aqui dentro do continente brasileiro. A primeira delas chama Anastefa fraterculus e ela dá na região sul do Brasil e ataca normalmente frutas de clima temperado, que é o caso da maçã, da pera, pêssegos. Então, essa é uma questão que está localizada lá. A segunda questão é a mosca do Mediterrâneo, também conhecida como Ceratitis captata. Ela hoje está muito presente no Vale de São Francisco, ataca muito a manga, a uva de lá, a acerola. Esse é um problema que a gente não vai conseguir exterminar, mas nós temos que ter uma convivência e um número de população muito baixo, existe um controle para que a gente possa estar habilitado para as exportações. Depois nós temos a Anastefa grandis, que é conhecida também como a mosca da curcubitácea, que ataca os melões, melancia e abóbora. Nós temos na região nordeste do Brasil, principalmente ali na Chapada do Apodi, que fica entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, onde nós temos aí Mossoró como referência, é uma área livre dessa mosca, é uma área já reconhecida como livre por vários países, por isso que essa é a única região em que a gente pode exportar para determinados países e o programa, nesse caso, visa expandir essa área livre. Tá? E a quarta frente é a mosca da carambola, Bractosphaera carambolae, se chama, é uma mosca que não está ainda presente dentro do continente brasileiro, ela está apenas no estado do Amapá, ela está presente nos países vizinhos ali de Guiana e Suriname. Então, nesse caso, o trabalho é para não deixar que essa mosca entre para dentro do continente brasileiro. A gente quer trabalhar que ela saia do estado do Amapá e fique pelo menos no Suriname e na Guiana, e aí a gente consegue continuar exportando as frutas normalmente. Porque se essa fruta entra para dentro do Brasil, é um problema muito sério, que ela é uma praga quarentenária e pode impedir a exportação das nossas frutas. Então, basicamente, são essas 4 frutas que nós estamos, essas 4 moscas que nós estamos trabalhando nessas 4 regiões do Brasil. Já foi feito, então, esse mapeamento, né, esse estudo, né? Qual é a restrição que nós temos aí no mercado internacional com relação à mosca? Essas pragas, dependendo do país, você não pode mandar. Então, vamos dar um exemplo aqui. A Anastefa grandis, por exemplo, que tem país que só aceita receber frutas, melão e melancia, de dentro dessa área livre. Então, a área que não está dentro dessa área livre não pode mandar. Outros países não têm essa exigência. O caso, por exemplo, da Europa. A Europa você pode mandar mesmo que seja de fora dessa área. Mas como nós estamos abrindo novos mercados, que é o caso do Japão, é o caso do Chile, a própria China que nós estamos negociando, todos esses países certamente exigirão que venha de uma área livre. Então, essa é a importância da gente expandir essa área livre, porque hoje é uma área muito restrita, pequena, onde nós temos um problema hoje até de recursos hídricos, se a gente continuar estourando muito essa região, então nós temos que esparramar um pouco mais. Tá? Então, no momento que nós estamos hoje, dentro desse programa, conversando com os produtores de todas essas regiões,
pegando as informações, estudos técnicos do próprio, da forma que essas moscas se reproduzem, como elas vivem, como ela ataca, como ela se comporta dentro das áreas de produção, para que com essas informações, a ideia é fazer um projeto e apresentar para o Banco Interamericano de Desenvolvimento e captar um recurso que está orçado em torno de 350 milhões de dólares para que a gente possa fazer esse controle e ter uma segurança, ou seja, oferecer ao produtor de frutas brasileiro uma segurança de que nós estamos controlando, nós estamos combatendo essas pragas para que a gente possa, mesmo quem não exporta, para que possa produzir de uma forma mais econômica, mais eficaz, sem ter que gastar tanto com defensivo e que tenha uma produtividade e uma rentabilidade melhor. Tem que ter um controle mais efetivo e os produtores têm que ser, por região, tem que ser geograficamente esse controle? Esse controle é geográfico, você faz através de armadilhas, você instala armadilhas nessas regiões produtoras, com feromônios que atraem os insetos, e aí você vai medindo. No caso, por exemplo, das áreas livres, significa que não tem essa praga. Então, é feito um laudo a cada 15 dias dessas armadilhas, constatando que não existe a presença, a ocorrência dessa praga, determinada praga. Já, por exemplo, no Vale do São Francisco, onde essa praga existe, que é o caso da mosca do Mediterrâneo, o que a comunidade internacional aceita como uma área de convivência, vamos dizer assim, equilibrada, a existência de, no máximo, uma mosca por cada armadilha, por cada período que eles fazem a verificação. Então, quando isso aumenta demais, ocorre o risco de você ser interditado de fazer exportação para um determinado país. Por isso que é importante esse controle, né? No caso da mosca do São Francisco é feito através de controle químico e também através de controle de esterilização do macho, né? Então, é uma tecnologia moderna, de ponta, onde eles fazem a criação dessa mosca, faz a sexagem e os machos é esterilizado e soltado na natureza. Então, ao ele reproduzir com as fêmeas selvagens, que se fala que está na natureza, não nasce os filhos, né? Então a população acaba diminuindo naturalmente. No caso da mosca da carambola, é químico e importante, ter uma barreira de trânsito muito eficiente para que não entre frutas desses lugares que tem a mosca, que é o caso do Suriname e da Guiana, que essas frutas não entrem para dentro do continente brasileiro. Porque o risco está justamente ao trazer essas frutas virem ovos, né, virem mosquitos, virem essa praga e aí ser introduzida dentro do continente. Então, é uma questão dos produtores fazer um acompanhamento de monitoramento, mas o poder público, né, o Ministério da Agricultura, também tem que ter o seu trabalho na questão de barreiras fitossanitárias para impedir a entrada de frutas que possam trazer risco de trazer praga também. Nesse caso, a fiscalização é fundamental. Nesse caso, é fundamental e é por isso que esses recursos são importantes, porque esse é um programa que demanda muito dinheiro, demanda muito recurso, porque você tem a questão do controle químico, você tem a questão das barreiras, então são pessoas que têm que ficar nas fronteiras, impedindo a entrada de alimentos. E não só nas fronteiras, nós temos voos, né, diários desses lugares para Belém, por exemplo. Então, dentro dos aeroportos, fiscalizando a entrada das bagagens para que não deixe entrar, né, nenhuma fruta que ofereça risco. Então, são todas essas medidas que o Ministério tem que tomar e o poder privado, né, a iniciativa privada, juntamente com o poder público, é que está desenhando esse projeto e como ele será executado, como é que é da forma mais eficiente, mais barata, para que a gente tenha essa segurança de que não estamos propagando mais pragas aqui para dentro do Brasil. O risco de uma infestação, ela é grande, é rápida essa infestação na hora que vacilar na fiscalização? Depende, por exemplo, no caso da mosca da curcubitácea, que é essa mosca do melão e da melancia, nós já temos uma evidência muito grande de que ela não se reproduz nas condições lá do Nordeste. Por isso que é uma área livre, tem toda a questão da barreira, mas nunca houve, nos 30 anos que nós monitoramos essa área, nunca houve ocorrência de nenhuma mosca. Apesar das barreiras terem uma certa eficiência, sabe-se que essa mosca não se adapta a essas condições. Então, aí você tem um aliado, que é as condições climáticas, que acaba, de certa forma, controlando.
No Vale do São Francisco, por exemplo, onde é a Ceratis captata, essa você não pode bobear, porque a população dela cresce muito rapidamente e se você não tiver um bom controle, tanto por parte dos produtores como da parte da fiscalização, a população pode explodir e ir até lugares que às vezes chega até a 10 exemplares em uma armadilha, ou seja, 10 vezes mais do que é permitido. Aí isso põe em risco as exportações das frutas, né? Então depende muito da mosca e de qual condição climática em que ela vai se envolver. Mas sem dúvida nenhuma é um risco. E isso a gente tem procurado alertar o Ministério da Agricultura da importância que é a questão da defesa agropecuária, principalmente no nosso caso a defesa vegetal, né? Porque você sabe que a gente tem problema de contingenciamento, de falta de recursos. Então a gente sensibilizar o ministro e o secretário executivo que estão sensibilizados, o próprio secretário Rangel da Defesa Agropecuária, da importância que se tem de controlar essas pragas, porque se realmente não vê isso, ela entra no Brasil, propaga muito rapidamente e pode fechar as exportações brasileiras para esses países que hoje o Brasil exporta normalmente. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos para continuar falando sobre o controle, o Programa Nacional de Controle das Moscas das Frutas. É um instante só, não saia daí.